pessoas, sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Bar Princesa. Fiquem à vontade, escolham seus lugares, que a atração de hoje será sensacional. Aqui é a Luciana, comunicóloga e comunicadora altamente convivível, garota geek e fã da sexta e da nona arte. Vou acompanhar vocês nesse delicioso bate-papo sobre quadrinhos, literatura, mistura das coisas, é isso aí. Então, para começar, vou apresentar a nossa convidada. Então, seja bem-vinda, Angélica Calil. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada eu por me convidar. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você hoje. Então, a Angélica é roteirista e escritora, vencedora do Prêmio Jabuti de 2021 na categoria juvenil, pelo livro Amigas que se Encontraram na História, criada em coautoria com a ilustradora Ama Fonseca, que também já tem uma entrevista aqui no Bar Princesa com ela, com quem ela também assina as obras Amigas que se Encontraram na História, volume 2, Berta Lutz e a Carta da ONU, e Você é Feminista e Não Sabe, não necessariamente nessa ordem. No audiovisual, ela tem experiência em projetos educativos e passagens por produções da TV Cultura, Canal Futura e Sesc TV. Então, eu convidei a Angélica para esse bate-papo, para a gente falar sobre essa trajetória dela nas obras literárias, quadrinísticas, assim. Então, para começar, Angélica, como é que as histórias entraram na sua vida? Olha, eu acho que eu sempre gostei de histórias, né? Assim, desde pequena eu tenho 50 anos, então nasci em 72. Então, eu sou uma criança dos anos 70, 80, né? Então, é uma geração que cresceu vendo TV, vendo muito desenho animado que passava na TV, o sítio que eu adorava ver na TV, então tinha horário para passar, que era 5 horas, eu me lembro até hoje. Então, sabe que tem cenas assim que eu lembro eu assim numa padaria com a minha mãe falando, mãe, mas vai dar tempo de eu ver o sítio, sabe? Porque eu gostava, eu me interessava. Aí eu brincava com as minhas primas e com a minha irmã das coisas do sítio, eu brincava eu sempre era diretora e fazia as pecinhas e aí chamava as pessoas do prédio para ir assistir. Então essa coisa de gostar de história, eu sempre gostei, né? Aí quando eu fui escolher uma carreira para seguir e tal, eu escolhi jornalismo. Quando trabalhava assim, né, no começo, mais como repórter e tal, eu via que não era bem aquilo, sabe? E eu tinha às vezes vergonha, sabe, de falar com as pessoas coisas que não dá, né, para ter, ter repórter. E aí eu fui me encontrando, fui vendo que o que eu gostava de fazer nessa área era edição, era texto, que é roteiro, né? Então aí volta essa questão de contar a história, da narrativa, porque, né, quando a gente trabalha com roteiro, a gente está contando, pode ser qualquer roteiro, né? Não só de ficção. A gente está contando uma narrativa com começo, meio e fim, em que a gente escolhe qual é o recorte que a gente vai fazer. Então, a minha, né, eu acho que eu sempre tive essa coisa de contar história, sempre fez parte, assim, da minha personalidade, do que eu gosto, e, enfim. E aí você percebeu que precisava fazer essa travessia do jornalismo para a literatura, ou quadrinhos. Literatura. Assim, eu comecei a entender que eu precisava fazer essa travessia do jornalismo, acho que mais para o cinema, e aí eu fui muito mais para o jornalismo e trabalhar em TV, né, a coisa da linguagem audiovisual. Eu sempre trabalhei muito com projeto educativo, né? Você falou aí na TV Cultura, fiz muita coisa para o Canal Futura também, uma época. Então, eu sempre tive esse olhar também para esse público infanto-juvenil, para público que gosta de cultura. Acabei fazendo muita coisa também direcionada para professor, porque é uma área que eu gosto muito. Eu acho que hoje, assim, eu pensaria em fazer pedagogia, talvez, porque eu gosto da sala de aula, assim, eu gosto do ambiente escolar. Mas aí o que que aconteceu na minha vida? Um momento, eu entrei nesse despertar feminista que a gente entrou, né? Se acredita lá por 2010, digamos assim, no que já se considera a quarta onda feminista.
Eu sempre fui um pouco assim, eu sempre falava que eu era feminista. Eu me lembro que com, sei lá, uns 18 anos eu lia Simone de Beauvoir, não entendi nada, mas achava legal, sabe? Mas eu não sabia o que que era, mas assim, sempre tinha uma semente lá que hoje eu vejo também, desde pequena, de questionar algumas coisas. E quando eu entendi, comecei a entrar em contato mesmo com essa teoria feminista e com toda essa reflexão que a gente tem feito nos últimos anos, né? Eu entendi que era aquilo que eu tinha que falar. E aí, hoje eu percebo que eu juntei tudo. Tudo que eu tinha aprendido profissionalmente e a minha personalidade, as coisas que eu gostava, e comecei a querer falar só sobre esse assunto, onde eu estou até hoje, querendo só falar desse assunto. E aí nisso, eu conheci a Ama, por causa disso, que eu amo, a Ama, minha amiga, que eu falo que é uma grande amiga e parceira criativa que o feminismo me deu, porque eu conheci ela porque eu fui fazer um canal no YouTube de entrevistas feministas e eu queria uma logo. Aí o meu cunhado, que é ilustrador, falou: Olha, tem um blog de umas meninas de quadrinhos que só falam de mulher quadrinista e ilustradora. Aí eu fui atrás dela, enfim, a gente se conheceu, ela Era o fez Lady a logo. Comics. Oi? Era o Lady Comics. Era o Lady Comics, exatamente, que é super referência hoje, assim, né? Todo mundo lembra e tal. Elas foram, acho que aqui no Brasil, as primeiras a falar, né, das mulheres nos quadrinhos, que é um ambiente, como todos os ambientes, extremamente masculino. E que as mulheres, por que que as mulheres quadrinistas são tão feministas todas? Porque elas têm um ambiente adverso, né? Totalmente difícil, assim, e aí você começa a entender como é que a banda toca e querer que toque de outro jeito, né? E aí a gente foi ficando muito próximas, muito amigas, eu e a Ami, e fazendo trabalhos juntas, que é esses livros que a gente tem publicados, assim, Pois e é. que deu muito certo, né? Aí começando pelo Você é Feminista e Não Sabe. E você é feminista e não Eu sabe, que apoiei na época, o título me pegou de primeira, eu demorei muito para começar realmente a ler, mas eu apoiei na época e hoje eu fui pegar ele e desmanchou na minha mão. A capa caiu, mas eu consegui colar de que novo. não tem a lombadinha. Nossa, É. mas assim, eu sabe que tá esgotado, né? Porque a gente fez pelo Catarse e aí os exemplares foram. Mas é legal que você tenha, né? E Sim, ele é muito maravilhoso, assim, que além do conteúdo incrível que trazer a gente para essa reflexão, é um livro muito bonito ele é livro, mais livro mesmo, ele é muito bonito de se ler, de se ver, de se folhear, até esse charme dele não ter lombada, assim, é, eu acho o projeto gráfico assim muito incrível, que é do Gabriel Nascimento e da Carol Rossetti, que também é quadrinista, né? Também já entrevistei a Carol. Já entrevistou a Carol. Eles que fazem os projetos gráficos dos livros da gente, ó, assim. E eu acho que esse projeto gráfico conversa muito porque o livro eu fazia entrevistas no YouTube e a gente transcreveu as entrevistas e trouxe mais conteúdo, né, conteúdos adicionais para as entrevistas. Mas eu acho que o Gabriel e a Carol, eles pegaram muito a essência dessas entrevistas, porque o projeto gráfico conversa muito com o conteúdo, né? Mesmo essa lombada que é costurada tem a ver com o feminino. A letra é uma letra feita para projetos de mulheres, né? Ele é muito gostosinho de pegar o livro, né? Eu adoro, assim, acho que ficou muito. E aí a gente continuou a partir desse livro, essa mesma turma, a gente continuou Calma, pensando. fala um pouquinho sobre como é que foi o processo. Aí você tinha o Ah, canal, mas aí como é que não? Do canal eu preciso fazer um livro. pois é. Então, eu tinha o canal, eu comecei a gravar as entrevistas em 2015. Porque eu tava nessa coisa feminista e achava que as pessoas, quando soubessem o que era feminismo, elas todas se tornariam feministas e a gente ia fazer uma grande virada na humanidade, coitada, né? Eu não digo que eu pensava isso, mas eu não achava que teria uma recusa tão grande a isso, enfim. E que eu viveria também na minha vida uma reação
contrária tão forte pelos meus posicionamentos, né, feministas. Mas então aí eu comecei a fazer, né, tenho amigos que são do audiovisual, que a gente trabalha juntos há anos, juntei um ótimo câmera, um ótimo diretor de fotografia, meus amigos queridos, a gente até tem foto dessas primeiras gravações, e entrevistei algumas pessoas que toparam falar comigo, né? E aí a gente colocou, o YouTube era uma coisa muito diferente do que é hoje, assim, levava, isso em 2015, né? Levava, assim, uma noite inteira para subir uma entrevista, a gente não sabia direito como é que era, enfim, aí teve, assim, uma movimentação, mas não tanta, e um dia eu pensei, gente, mas que aí eu já conhecia a Ama, já conhecia o trabalho dela. Eu falei, gente, mas a gente pode fazer uma transcrição, fazer um livro. O Catarse estava bombando na época, todo mundo fazia projetos no Catarse. E aí a gente foi para o Catarse, que é uma trabalheira, né? É muito legal, muito emocionante, mas assim, é uma tensão, porque você fala, não vai dar, fica mandando mensagem para todo mundo, né? Para todos os amigos, todos os parentes pedindo. Mas no fim foi muito legal, porque a gente conseguiu a meta, a gente conseguiu fazer o livro como a gente queria, que é uma edição super cara, colorida, com papel maravilhoso, exatamente o projeto gráfico que a gente queria, não teve uma concessão do tipo, vamos trocar, foi tudo. Ele, não vou dizer que ele é um cult, porque seria muita prepotência, mas assim, tem muita gente dessa área que conhece o livro, tanto pelo conteúdo quanto pela forma dele, que, né, é um projeto gráfico, foi muito feliz. E eu acho que as pessoas que compraram o livro e que foram lá na campanha do Catarse, elas têm também uma identificação com esse conteúdo e um carinho por isso. Eu acho que as pessoas acaba que muita gente eu encontro que, ai, gosta muito desse livro, acha bonito, deixa na prateleira, sabe? Assim, para aparecer. Eu tenho uma amiga que você fala com ela em reunião, tá lá o livro enfeitando, assim. Eu acho um amor. Porque eu acho que realmente ele ficou lindo e é isso, assim, foi essa história que é uma história feliz, assim, de um início de uma parceria criativa com a Ama, com a Carol e o Gabriel, e de um despertar meu, assim, falando de mim, para um mundo de livro, de fazer livro que eu não conhecia e que eu amei. Porque enquanto no audiovisual e no cinema, que eu já trabalhei também, você leva anos para botar um projeto em pé. Quando consegue colocar, às vezes aquela ideia já nem faz sentido Não faz mais. sentido. Você está sempre frustrado porque não consegue fazer as coisas, porque nunca dá para fazer. É muito caro, não tem recurso, é uma equipe muito grande, enfim, mil questões. O livro ele se realiza, pelo menos a minha experiência com o livro é que se realiza. Então, o Você é Feminista e Não Sabe foi essa, assim, virada de chave minha de, nossa, eu consigo fazer uma coisa que acontece. Porque antes os meus projetos audiovisuais, assim, nunca davam certo. Primeiro, que tem várias coisas também, que outra é que quem manda no mundo e quem manda no dinheiro é sempre um homem, em geral, né? Que performa a heteronormatividade, branco, do Sudeste e tal. E assim, essa pessoa não acha interessante um projeto feminista. Não. Não acha, ou finge que acha, ou tu vai falar assim, tu ouve grilo, sabe? Que a pessoa não tá nem aí. Então, é mais difícil ainda, o audiovisual já é complicado ainda, se tu vai com esse tema, fica mais. Então, não que o mercado editorial não seja machista, mas assim, tem mais possibilidade de realização. Para mim aconteceu isso. Eu realizo livros e nunca consegui realizar nada no audiovisual, autoral, assim. É, e como é que surgiu a ideia do Amigas que se encontraram na história? Eu Olha, tenho a primeira edição. você tem a primeira, né? A primeira edição. Eu lembro que quando a gente conversou, não, acho que não estava. Bem, quando a gente conversou, você já falava da aberta. Você não falava do volume 2, mas eu tenho a primeira edição. Porque é isso, né? Quando sai um, a gente tá no outro já. Mas o Amigas, menina, é uma coisa assim, eu acho na minha vida uma coisa muito linda que me aconteceu. É o Amigas que se encontraram na história.
Porque assim, eu sempre falo isso porque assim, as pessoas que estão vendo, que se conhecem e tal, os livros da gente, acham que assim, tudo foi. Que para mim tudo é. Porque pra gente assim foi tudo fácil, e isso às vezes gera uma frustração nas pessoas, assim. E eu gosto sempre de contar que eu me ferrei muito e que eu dei uma volta por cima. Se eu conseguir, outras pessoas podem conseguir. Não é uma mensagem assim ridícula, motivacional, não é isso. Mas assim, eu passei nos últimos tempos muita merda, sabe? Assim, de perder tudo, de não ter onde morar. Eu falo isso assim para as pessoas não acharem que é da boca para fora, mas assim, tive que. Eu tenho uma filha, tive que ir com ela morar na casa da minha irmã porque eu não tinha mais como pagar um aluguel. Chegou uma hora ali por 2016, 17, eu não, que foi na época do Você é Feminista, que eu não tinha mais trabalho. Sabe, parecia que assim, eu me lembro de sentar e pensar, meu Deus, o que eu tenho que fazer, sabe? O que eu não fiz? Porque eu sempre tive trabalho desde muito cedo, né? Saí de Porto Alegre, vim morar em São Paulo. Teve uma hora que as coisas começaram a implodir, enfim, e eu sempre tive um negócio assim de que tinha assuntos que eu queria falar, e apesar de toda a catástrofe assim, que estava na minha vida, é, isso me mantinha de pé, sabe? Assim, o mundo desmoronando, eu não tinha dinheiro para ir tomar uma coca na esquina, mas chegava no fim de semana, parecia que para mim era assim, era não sei se uma terapia, mas era um lugar que eu estava comigo mesma, que eram as minhas pesquisas sobre mulheres na história. A minha psicóloga Então, fala que é aquilo que alimenta a alma. eu me agarrava naquilo. Então, assim, quando eu estava trabalhando nos trampos, assim, daqueles que tu é humilhada, ganha mal, enfim, É todo um tipo, combo. é a necessidade que me mantém aqui. Todo aquele combo neoliberal que destrói a autoestima da pessoa, que te acaba. Eu sempre pensava assim, não, mas no final de semana eu vou pro meu livro. Bom, e assim, várias pessoas, assim, não por não mal intencionadas, várias pessoas amigas da família falavam, ai, Angélica, sabe, que tu tá viajando com isso, mas que é? Por que tu fica tantas horas? Porque assim, eu ficava horas pesquisando, porque para achar, porque quando eu tive essa ideia, eu vou falar de mulheres que foram amigas na história, porque eu vi uma história, eu vi a primeira que foi num livro, que eu vi a história da Elizabeth I e da Grace O'Mile, que é uma pirata, né, que tá no Amigas. Eu achei tão legal a coisa das mulheres, né, eu tenho tantas amigas importantíssimas na minha vida, eu achei que aquilo, comecei a pesquisar. Aí eu fiquei louca com aquilo, eu só queria ler e achar a história de mulheres amigas. E aí as pessoas falavam, gente, mas isso aí não dá dinheiro, tu tem que, sabe? E eu falava, gente, mas calma, pode me dar alguma coisa, eu preciso, eu quero fazer isso. E estava te dando força para aguentar. Tava me dando força para aguentar, e eu tinha uma coisa que assim, ó, eu sabia que era um assunto que as pessoas iam querer saber, porque assim, eu via nas coisas, com minhas amigas, nas coisas de internet, com o meu trabalho também, que sempre trabalhei com público, com linguagem audiovisual, que as pessoas queriam aquele conteúdo, apesar de que quem decide os conteúdos não querer. Mas eu via que tinha, eu vi o que aconteceu com Você Feminista e Não Sabe, que muita gente quis o livro, a gente conseguiu uma campanha na época que foi um valor alto para a época, eu tinha o retorno das pessoas, sabe, que escreviam, que incrível, as ilustrações são lindas, que não sei o que, não sei o que. Eu vi que tinha público, né? Então eu tinha uma coisa dentro de mim de que isso ia ser legal, que ia, né? Aí a gente, enfim, conseguiu. Demorou muito para a gente achar a linguagem do livro, para a gente achar. Porque ele está num limiar, assim, ele é um livro, mas ele está no limiar para ser um quadrinho. Você também pode falar que ele é um quadrinho, só É, que ele não tem balõezinhos de quadrinhos, mas ele é um livro ilustrado e escrito de tal forma que pode ser considerado não como uma sabe que narrativa assim. gráfica. É porque a minha formação é audiovisual, então ele é um livro audiovisual que, né, ele não existiria sem as imagens, Não, né?
Não, definitivamente, assim, ele é a costura perfeita do texto com a imagem, e ele é pensado dessa forma, assim. Sim, Então, exatamente. Então eu não consigo pensar um livro, para mim é uma coisa só. Por isso que eu também tenho um negócio que eu questiono muito isso de projetos assim, em que o ilustrador é considerado só não, mas considerado o ilustrador que não é considerado coautor. uhum. Não existe assim, é uma coautoria, não tem como a gente ter criado esse livro sem eu e a Ama juntas trocando. Então, o Amigas demorou muito para a gente achar, para a Ama achar um traço que ela gostasse e para a gente achar essa interação do texto com a imagem e o formato. Depois Porque que a ao gente mesmo tempo que achou, ela precisava achar o traço dela, ao mesmo tempo ela precisava desenhar de tal forma que você olhasse para as figuras e reconhecesse as mulheres lá. Então não é só um exatamente. desenho, assim, ele tinha que ter um certo nível de. Agora eu esqueci a palavra, ele precisava ter um certo nível de representação que as pessoas reconhecessem, não era simplesmente um desenho. Mas também não precisava ser uma fotografia, era um caminho ali. E eu acho que a Ama tem uma coisa que ela é uma ilustradora maravilhosa e muito inteligente, porque ela traz assim um afeto para os desenhos e ela traz uma história que muitas vezes eu não trouxe, entendeu? Porque ela pesquisa também, eu também pesquiso as coisas. Só que a pesquisa, eu acho muito bonita a parte da pesquisa, porque cada pessoa vai por um caminho. Então, todos os nossos trabalhos, às vezes a Ama acha umas coisas na pesquisa que eu falo, gente, como é que ela achou isso? Porque o caminho dela é outro, sabe? E ela fica assim, mas de onde que você pegou tal coisa? A gente fica nessa troca, assim, que é super legal. Então, a gente demorou bastante no Amigas para achar esse tom, eu demorei muito na pesquisa para achar essas mulheres, porque é quase que um garimpo, assim, porque a história das mulheres já é apagada, né? E quando não é impedida. E aí então tu já não consegue achar muitas mulheres na história. Aí que foram amigas, ainda você acha lá um fiozinho, um comentário numa biografia, e aí você tenta ir atrás e acha. Por exemplo, a Anísia da Silveira e a Dona Dona Ivone Ivone lá. Lara, que foram amigas, que tá no Amigas 1, tem o filme, né, que a Anise é a Glória Pires. E tem a Ivone, que é a enfermeira, mas ninguém cita no filme que é a Ivone Lara. Quando eu li, Então, meu queixo como caiu também. isso? Eu conheci Dona Ivone, já velhinha, no palco. Ai, Eu que falei assim, legal, gente. sério? Meu, mas como? Não, maravilhosa. Tem um musical, né, que eu até fui assistir quando eu estava escrevendo, que estava bem na época em cartaz aqui em São Paulo. A primeira cena do musical são as duas, né? É sobre a Ivone Lara, mas aparece porque ela trabalhava no hospital com a Nise. Então a primeira cena são as duas e elas falam, minha amiga. Quando eu vi isso, eu falei, gente, tá, beleza, é isso mesmo. Porque no filme. Nem aparece que aquela enfermeira é a Ivone. E a Ivone foi muito importante para o tratamento psiquiátrico. Daí já tem mais um recorte de apagamento, que é o recorte da mulher negra. A dona Ivone trabalhou 50 anos como enfermeira, foi uma grande parte da vida dela. Só que a gente só é permitido, digamos assim, a mulher negra entrar para a história se é na arte, se é no samba, que já é difícil também. Mas aí já tem outras questões. Então, assim, foi muito difícil a pesquisa. Mas quando a gente achou, o livro ficou pronto. A Carol e o Gabriel também fizeram um projeto gráfico incrível. Eu acho que esses letterings que a Carol faz conversam muito com o público. E é uma outra arte dentro do livro, né? Porque tem alguns letterings, né, que eu falava, nossa, mas é uma obra de arte também esse lettering, né? Então, eu acho muito legal esse processo do trabalho, fico super empolgada nessa hora que já não está mais dependendo de mim e que as gurias ficam me mandando as coisas para eu ver. Cada vez que toco o telefone, assim, com a mensagem, eu já saio correndo, porque é super emocionante. Você vê o que você pensou,
sendo transformado, né, em uma coisa mais concreta. E aí, então, a Quintal publicou o livro, né, o Amiga Zoom, que no meio da pandemia, que ainda foi muito confuso, porque teve a pandemia, eu tive que fazer uma cirurgia, sabe assim, um monte de coisa. Aí quando lançou, depois de um ano, a gente ganhou um jabuti, sabe, com esse livro. O primeiro livro que a gente realmente. Tá, é que você é feminista, é nosso primeiro livro, mas é um livro de entrevistas, não é, né, uma criação, digamos assim. E é um livro feito com financiamento coletivo, que é maravilhoso também. Mas, assim, o primeiro livro que chegou no mercado por uma editora, que a gente fez assim, pensando num público infanto-juvenil, mas eu tenho muita dificuldade de pensar em faixa etária, para mim é para todo mundo. E o Amigas, muita gente mais velha, muita mulher idosa, adulta, dá o livro para as amigas ou compra, né? E aí a gente ganhou um jabuti. Aí, sério, aí eu pensava, ó, eu não tô tão enganada assim. Primeiro livro da gente. Chega lá e ganha o Jabuti, tanto que demorou para quando porque a gente inscreveu no Jabuti, mas assim, a gente pensava, não, as pessoas do júri do Jabuti vão ver o livro, é uma maneira de divulgar. Eu tinha até esquecido, assim, sabe? Na hora que saiu a lista, assim, foi uma coisa muito emocionante, assim, para minha vida pessoal, assim, de eu ver, olha, toma, sabe? Eu imagino você bem Kate Winslet, assim, tipo, sabe? Ah, sabe aquelas pessoas que falaram que eu tô fazendo aqui? Não tô vendo vocês aqui, não. Mas total, não, e eu, assim, né, eu tenho Lua em Escorpião, então eu sou ressentida, eu não esqueço. E eu quero vingança, não uma vingança assim do mal, mas eu fico com aquela coisa, bem feito, sabe? Agora vai ter que engolir, vai ter que ler agora, vai ter que publicar, vai ter que fazer uma matéria, sabe assim? Então não vai dar mais para fingir que não tá vendo. Então, para mim, aquilo foi assim, lavou minha alma. Eu até hoje, nos dias que eu não estou muito bem, que aquela coisa, eu olho aqui para o meu jabutizinho, aqui para o meu troféuzinho, e penso, tá, eu ganhei um jabuti. Não tem essa coisa blasé de, ai, é normal. Não, eu não acho normal, eu acho incrível eu ter ganhado isso daí. Para mim, foi um turning point na minha vida mesmo, assim, e acho muito emocionante, mas assim, eu gosto de falar que não foi fácil e ainda não é, sabe? Eu não estou mais naquela situação horrorosa que eu estava, mas ainda está muito longe de eu estar assim, no lugar material que eu gostaria de estar. Então, eu gosto de falar isso só para as pessoas entenderem que esse neoliberalismo é horroroso, sabe? Que é o que está nas redes sociais é tudo mentira, que as pessoas mentem que está tudo bem e não está, e que a gente só posta ali o melhor. Então, não dá para a gente achar que todo mundo está ali incrível, porque não é verdade, tá? Só gostaria de falar isso para que as pessoas continuem firmes, não se achando um horror e continue nas coisas, que é o que a gente pode fazer, sabe? É continuar fazendo as coisas que a gente gosta. Acho que é a única coisa que nos resta. Aqui, quando a gente estava fazendo a divulgação, porque eu trabalhei na divulgação dessa primeira edição, eu lembro de você falando do livro da Berta, eu não lembro de você falando de fazer um volume 2. Como é que foi isso? Então, o que que aconteceu? Eu não Lá tenho na volume 2, pandemia. eu preciso comprar. Oi? Eu não tenho volume 2, Ah, eu eu tenho vou aqui, ó. comprando. Eu tenho o da Berta também aqui. Tô aqui, porque daí o Amigas não foi para a Companhia das Letras, depois do Jabuti. E aí, o que que aconteceu com o Amigas 2, tá? Lá antes ali quando a gente, eu acho que a gente tinha já lançado, tava para lançar, eu tinha lançado o 1, abriu o PROAC aqui em São Paulo, né, que é um edital, que tem várias linhas e tinha infanto juvenil. Aí eu falei, eu já tinha, porque eu mesmo depois que saiu o Amiga Zoom, eu continuava procurando histórias de mulheres amigas, meio que até sem querer, tipo, eu estava lendo uma coisa que eu tô sempre lendo história sobre mulheres, né, na história. Ai, tem essa aqui que poderia estar no 2. Eu tenho até uma lista pro 3, se precisar.
Porque vai aparecendo. Mas daí eu tinha lá uma lista por 2, eu falei, e assim, né? Precisando de dinheiro, e aí o edital dá um dinheirinho ali, né? Pouco, porém dá. Aí eu falei, falei para uma, vamos botar o do. Na verdade, quando abriu, agora me lembrei, quando abriu o edital do PROAC, tinha quadrinhos, e a gente tinha o projeto da Berta antes de ter o projeto da Amigas. Antes, porque eu queria muito, porque assim, ó, vai abrindo muitos assuntos, mas espera aí, isso eu acho que era legal contar, eu tenho que ver se eu tenho esse livro, tá lá no meu quarto, de repente eu corro lá e pego. Eu li, na época que a gente estava fazendo o Você Feminista Não Sabe, lá, 2014, 2015, tá? Um quadrinho sobre a Olympe de Gouges, que é uma revolucionária da Revolução Francesa. Eu pego lá, é um quadrinho francês que ganhou vários prêmios e tal. E um dia eu estava na livraria, vi esse quadrinho, que é assim, ó, e estava escrito Olympe de Gouges, revolucionária, não sei o que lá, e feminista. E que foi bem nessa fase que eu estava assim, despertando para esse tema. Comprei. Aí eu fiquei louca com o quadrinho, adorei. Eu entendi a história da Revolução Francesa nesse quadrinho. E aí eu comecei para a Ama. Ai, Ama, a gente tinha que escrever um quadrinho sobre alguma brasileira. Ela, olha, quadrinho não é bem assim, né? Eu super sem noção, eu sou sempre sem noção. É a Ama toda querida. Ai, Flor, mas não é bem assim, vamos ver. Daí a gente começou a fazer daí eu não conseguia nunca a coisa de qual seria, quem seria brasileiro e tal. Aí um dia, menina, eu achei uma história da Berta Lutz, que tinha uma matéria em algum lugar que a Berta Lutz estava na ONU, a história, né, que ela colocou a palavra mulheres na Carta da ONU, que é o documento de fundação, né, das Nações Unidas. Daí eu comecei a querer achar, eu descobri ali que tinha um documento em que ela contava como que ela conseguiu colocar a palavra mulheres na Carta da ONU. Daí, bom, menina, eu sei que eu fiquei meses atrás disso. Eu achei as gringas que acharam esse documento, elas não quiseram me dar o documento, tá? Depois até tem um documentário na HBO que elas fizeram, e ainda elas falam que os brasileiros não querem contar a história dessas mulheres, como se no país delas se contasse as histórias das mulheres, né? E elas não quiseram me dar o documento. Daí eu falei, bom, tá bom. Bom, eu sei que eu consegui achar a Teresa, que é a historiadora, a biógrafa da Berta Lutz no Brasil, e ela que falou onde estava o documento numa biblioteca de Londres para essas meninas, e ela tinha. E aí, o nome dela é Teresa Novaes, e ela é consultora da HQ da Berta, e ela me passou o documento. E aí, quando eu li, são 7 páginas datilografadas pela Berta, eu falei, tá aqui a história, eu não preciso nem nada, é isso aqui, a gente vai transformar isso aqui em quadrinhos e tal. Tá, aí a gente começou a pensar no traço, aí a gente fez um projeto para colocar no PROAC. Nos 2 primeiros anos que a gente botou, não entrou. Por isso que eu só falava da Berta, porque eu tava na coisa da Berta há anos. E nunca, porque daí a gente tinha que ter um financiamento. Não dava para fazer paralelo, porque quadrinho não dá. Aí abriu o PROAC, eu falei, vamos botar a Berta, tentar a última vez a Berta, senão eu vou desistir, azar, eu vou para outra. Vamos tentar a Berta aqui no PROAC. Porque eu tava empolgada, que tinha ficado bonito, amigas, tá. Aí botei, eu falei, tinha quadrinhos infantil juvenil, vamos tentar botar o Amigas 2 também, porque eu tava precisando de dinheiro, era pandemia, de repente se a gente entrar nos dois. Mas eu achei que a gente não ia entrar em nenhum, porque a gente nunca entrava, eu nunca entrei em nada no audiovisual. Então, você estava contando que na última tentativa com a Berta, vocês resolveram tentar para Infanto Juvenil, porque para quadrinhos não estava rolando, mas vocês também já estavam com o projeto do Amigas 2. Exatamente, a gente tava ali, tinha lançado já o Amigas 1, né? E aí abriu o PROAC, a gente tinha o projeto da Berta pronto, aí a gente já estava no 3º ano que a gente tentava o PROAC, nunca dava. A gente falou, vamos tentar uma última vez, já que abriu, né, e tal. E aí eu falei, vamos colocar também o Amigas 2, que eu tenho aqui a lista de mais amigas, vamos ver. Aí o que aconteceu?
e a gente entrou nos dois, nas duas linhas, né, do PROAC, isso em 2020. Para fazer, então, a HQ da Berta e o Amigas 2. Então, aí a gente, e aí o PROAC estendeu, por causa da pandemia, o PROAC também estendeu um pouco o prazo, que para nós foi ótimo, porque a gente tinha dois para fazer, e um era o da Berta, que deu muito trabalho, não que o Amigas também dá muito trabalho, porque é muita pesquisa, muito texto, muita ilustração, né? São, em cada um dos volumes do Amigas tem cerca de 60 ilustrações que a Ama faz à mão. Então, é assim, um volume de trabalho bem grande que a gente teve. E, e aí a gente fez, aí a gente lançou a HQ da Berta no final de 2021, comecinho de 2022 ali. Então, o lançamento mesmo foi em janeiro de 2022 da Berta. E depois em outubro, novembro de 2022 a gente lançou o Amigas 2. Então tem aqui, ó, não sei se tem o da Berta Lutz, o quadrinho, e o Amigas 2. Eu E passei um aqui olho na lista das amigas e falei, não conheço ninguém. então, uma das pessoas do diz na lista do Amigas 2, Eu olhei e falei, não conheço quase ninguém. então que eu falei dessa HQ aqui, né, que até tem um adesivo aqui que a minha filha, quando era criança, colocou, e eu deixei, mas essa HQ que eu vi lá em 2015, 2016, ó, vou botar um pouquinho aqui dentro para vocês verem, que fez eu querer fazer uma HQ de alguma personagem brasileira. E que aí a gente fez a da Berta, né, que eu tava contando. E aí, no Amigas 2, uma das dúvidas, eu queria muito colocar a Olympe de Gouges, queria achar uma amiga para ela. No um eu fiquei procurando, não achei. Aí, por não sei como, eu achei depois uma amiga para ela, inclusive quando eu reli esse quadrinho. Falei, gente, mas tem, por que que eu não botei? Aí, aqui eu vou mostrar. Então, aqui a gente tem essa Olympe de Gouges, né? Feita pelos quadrinistas franceses, e eu vou mostrar a Olympe de Gouges da Ama. Essa aqui, ó. Para não dizer que eu não conhecia ninguém, eu vi que tinha a Nina Simone no grupo. Tem a É a Nina única que eu vi o Simone. nome. Quem é amiga da Olímpia? É a Sophie de Condorcet, que é uma francesa também, da época da Revolução Francesa, e ela foi muito importante até porque ela, lá naquela época da Revolução Francesa, ela já, a Olympe também, mas ela já atuava muito fortemente em defesa do voto feminino, que só chegou na França mais de 100 anos depois, né? E ela escreveu, inclusive, um livro junto com o marido dela, que era famoso na época da Revolução Francesa, e hoje todo mundo conhece ele na história, que é o Condorcet. Mas ela era super a parceira dele, eles escreviam juntos, pensavam juntos, mas quem entrou para a história foi ele, né? E ela era uma mulher muito incrível também, a Sophie de Condorcet. Então, assim, deixa eu ver se tem as mais famosas aqui, tem a Olympe de Gouges. O Amigas 2, ele é mais, digamos assim, ativista. O outro também, o um também é, mas ele tem, assim, mais sangue no olho, sabe? Não foi de propósito, foi meio inconsciente, mas ele tem mais revolucionários, tem a Revolução Francesa, tem mais mulheres mais, assim, sangue no olho. E tem uma É filho dupla de que é pandemia, não tinha como não ser. não, tu vai ficando cada vez mais sangue no olho, né? O feminismo, cada vez você quer mais botar fogo no patriarcado, né? Cada vez você sabe mais a verdade. Mas aí o que que tem no Amigas 2 que eu adoro, que é a dupla mais antiga que a gente já conseguiu nos dois livros, que são duas perfumistas do Reino da Babilônia, de 2000 a.C., Nossa, que são essas duas aqui, ó. A caramba. Taputi e a Nino. E a Taputi é considerada a primeira pessoa, não é a primeira mulher, a primeira pessoa registrada como engenheira química na história, porque ela era uma perfumista do Reino da Babilônia e ela fazia lá os perfumes, os aromas, as coisas todas, né, do rei da Babilônia.
Então, ela é uma figura muito importante na história da química. Tem, assim, se você vai estudar a história das mulheres na química, cientista, sempre aparece o nome dela. E eu sempre ficava pensando assim, a gente queria ter uma mulher assim da antiga. Tentei achar uma amiga para Cleópatra. É muito difícil, né, achar. Mas aí achei que ela teve, sim, ela trabalhava junto com uma outra perfumista, que o nome não sobreviveu aos registros, está apagado, assim, alguma coisa Nino. Então, eu coloquei essas duas, que quando a gente descobriu, assim, foi incrível. E os desenhos, assim, ficaram lindos. Sabe, a Ama trouxe essa coisa, por exemplo, de elas estarem de lado, né? Porque sempre no começo das nossas, por exemplo, essa aqui são duas vietnamitas, tá? Duas irmãs. Sempre no começo de cada capítulo a gente tem uma foto, não, uma ilustração delas de frente, um busto, né? E aí, só que nessas aqui da Babilônia, a Ama pegou uma referência dessas que é da arte egípcia, né? Que eles ficam de lado, né? Tem um termo para isso que eu não vou lembrar, tá? Hieróglifos. Não, mas tem o termo essa época da arte na humanidade em que ainda não se conseguia desenhar o rosto de frente, eles desenhavam de lado com aquele olho como se fosse de frente, né? Porque o olho não tá de lado, né? O olho é inteiro, que é uma cara. Eu não sei o nome, tá? Mas tem. Daí Uhum. a Ama usou essa coisa elas estarem de lado, né? Que é parecido, né? Faz uma referência à arte daquela época. Então, tem essas coisas que vão rolando no processo que eu acho uma delícia, sabe? Com certeza. E aí, você tem projetos em andamento? O que que a gente pode esperar de vocês duas agora? Então, a gente o ano passado entrou em outro PROAC de quadrinhos, e aí é um projeto infantil que vai sair pela Veneta agora, no segundo semestre desse ano. É, também fala de mulheres históricas, mas é para o público infantil mesmo, e a gente está acabando, a Ama está acabando o último capítulo agora nessa semana. Então vai sair esse quadrinho novo no segundo semestre. Oba, já temos novidades a caminho. E que dica ou conselho você dá para quem quer trabalhar com produção de narrativas, com contar histórias de alguma forma? Olha, eu acho que assim, tem aquelas dicas que a gente sabe que são importantes, mas que é mais assim, a maioria das pessoas já sabe que tem que ler muito, ver bastante filme, né, procurar alguma formação e tal. Mas eu acho que além disso, que é um caminho, assim, é um percurso um pouco, assim, individual, né, de que cada pessoa vai encontrando ali esse caminho, eu acho que a gente tem que tentar entender dentro da gente o que que a gente quer dizer, sabe? Porque tu tem que saber o que que tu quer dizer. Porque quando você sabe isso, é mais fácil de que quando tu tem uma ideia, tu entender que embrulho tu dá para essa ideia, sabe? Então, eu acho que, por exemplo, quando eu tenho alguma pessoa que eu tenho que dar algumas dicas de edição, de roteiro de edição de texto, de roteiro de edição ou de edição de texto para audiovisual, qualquer material que tu pegue, vamos supor, tu pega uma gravação bruta sobre, deixa eu pensar uma coisa assim, sobre um pessoal que vai fazer um grafite, digamos assim, tá? Uma exposição de grafite na Pinacoteca, sei lá. Aí chega para ti sei lá, 3 horas de gravação, várias pessoas falando, e tu vai transformar aquilo em 3 minutos. Tá? O que que tu acha, que tu quer contar daquilo? Porque senão você não consegue nem se achar naquele material, porque tudo é importante, tudo é legal. Mas assim, dentro daquilo que está ali, qual recorte que você quer, né? Então você tem que saber, quando você está lidando com qualquer narrativa que seja, o que que você quer contar. Quando você entende isso, é mais fácil de você começar um trabalho mais criativo. Então, o que que aconteceu na minha história pessoal? Quando eu entendi que eu queria falar de feminismo,
aquilo fez tanto sentido para mim, e aí eu comecei a ler tantas coisas e eu entendia tão bem, aquilo era tão não é fácil, mas para mim faz, sabe, vinha e eu entendia e conseguia então partir daqui para lá e foi aparecendo na minha cabeça o que eu queria falar e assim, tá, a gente, esses projetos que eu penso com a AMA sempre é em função de mulheres, história das mulheres. Mas assim, além desse próximo que a gente vai estar fazendo, eu tenho mais duas, a gente tem mais dois projetos também relacionados a mulheres na história, mas totalmente diferentes, assim. Então são muitos recortes para o mesmo tema que me move, porque quando eu conheço alguma história nova de alguma mulher que não foi totalmente apagada, aquilo me transforma muito. E aí eu fico com vontade que as outras pessoas saibam aquilo, porque eu acho tão incrível saber a história da Olympe de Gouges, por exemplo, que foi uma mulher incrível e que ela foi morta e guilhotinada pelos próprios revolucionários companheiros dela, porque ela lutou a favor da Revolução Francesa. Daí, quando eles tomaram o poder, eles fizeram o que hoje é base para a Constituição de muitos países, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e só que não incluía as mulheres. Era Aí só do ela homem mesmo, né? é do homem mesmo, e do homem branco rico, porque também não incluía as pessoas que não tinham posses, né? Os homens que não tinham posses. Aí ela falou assim: não, opa, peraí, a gente tá aqui, a gente também ajudou a fazer essa república. E aí ela escreveu os direitos das mulheres e das cidadãs, que incluía direito a trabalhar, a votar, a divórcio, né? E aí ela foi, então, condenada à guilhotina, e na sentença de morte dela estava escrito que ela estava sendo condenada por querer ser um homem. Então, quando eu vou descobrindo essas histórias, eu falo, gente, mas a gente tem que saber isso para a gente se ressignificar, para a gente entender que a gente não é coadjuvante da história, a gente também é protagonista, que a gente foi tirada ou impedida de participar da história, mas as mulheres sempre estiveram no mundo, sempre estiveram tentando se colocar, né? Então, eu fico com vontade de contar. E nessa coisa de que eu vou cada vez tendo acesso a mais histórias, vai vindo ideias. Então, toda a minha, digamos assim, formação profissional, experiência e o que tem já na minha essência de gostar dessas linguagens narrativas, aí parece que encontra sabe, uma coisa para se realizar. Então, não sei se eu respondi bem, mas eu acho que é isso, a gente tem que saber o que a gente quer contar. Você não só respondeu bem, como você está sendo uma conversa inspiradora, assim, está sendo Ah, muito que bom esse bate-papo com você. E onde as pessoas podem procurar seus livros, conhecer mais do seu trabalho, o trabalho da AMA, os links vão estar aqui nas notas do vídeo. Mas comenta onde é que seus livros estão sendo publicados e onde é que o pessoal pode. bom. O Amigas 1 e o Amigas 2 estão na editora seguinte, que é o selo jovem da Companhia das Letras. Então, tem em livrarias e também dá para comprar pelo site, né? E pela internet também tem. O da Berta Lutz e a Carta da ONU é da editora Veneta, tem lá no site da editora e também tem em algumas livrarias. E o Você é Feminista e Não Sabe está esgotado. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não comprou. Comprou não, colaborou lá, né? Apoiou. E aí o próximo que a gente vai lançar agora no segundo semestre vai ser pela Veneta também. Na verdade é o selo infantil da Veneta, né? Que é o outra história. E, gente, bem, infelizmente é o fim. Eu quero agradecer de novo a Angélica por essa presença e por compartilhar suas experiências nesse bate-papo que está sendo inspirador. Eu que agradeço, foi ótimo o papo e espero que a gente ainda se cruze bastante aí por esse mundo das mulheres, das narrativas, vai ser muito legal. E eu quero aproveitar para convidar quem está assistindo para conferir as saborosas atrações aqui do Bar Princesa no nosso canal no YouTube. E quem quiser saber das novidades é só seguir a gente nas redes sociais, em todas elas é Bar Princesa BR. E avisar que essa é a novidade, que o Bar Princesa agora é um orgulhoso embaixador da
AVEC Editora. Em breve teremos novidades aqui no YouTube e no site como resultado dessa parceria. Enquanto isso, vocês podem aproveitar 20%, isso mesmo, 20% de desconto nas compras da loja virtual da AVEC Editora com o cupom BarPrincesaBR20. O cupom vale até dezembro de 2023, então aproveita e compra, 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 compra. Então, agora sim é a hora do tchau. Angélica, onde fica seu QG na internet? Você tem um? Eu tenho lá o meu perfil no Instagram, que é Kalil Angélica. Kalil com um L só. Kalil. E tem também o perfil da Ama, que é Mariama com 2 M's F, né? A Ama é mais ativa nas redes do que eu. E por ali quem quiser conversar, perguntar alguma coisa, pode me chamar ali, que eu adoro também saber o que as pessoas acharam dos livros, e eu acho super legal essa troca. E lembrando que eu já entrevistei a Ama quando foi do FIC, que foi um bate-papo sensacional, nós ficamos contando o caso de FIC, foi maravilhoso. Também tem uma entrevista com a mamãe Carol Rossetti, tudo aqui no Achados e Perdidos, tá uma delícia, assim, não perca, é só procurar. E eu posso ser encontrada virtualmente enquanto existir o tal do Twitter, que é @lu_danunciacão, e meus textos estão no site garotasgeeks.com e no site do Bar Princesa. Ainda estão no ar os vídeos dos nossos jogos de RPG, com as altas aventuras, grandes confusões, querendo jogar mais RPG, ajudem aí, mestres, por favor. E nesses maravilhosos, inspiradores e sensacionais bate-papos aqui no Achados e Perdidos. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o bate-papo. Tchau! Tchau!